Só que na situação aqui... Parei, amor, vou ter que gravar tudo de novo. Você já pensou que louco seria a presença manifesta de Deus tão perto de você, a ponto de você poder ouvir os passos de Deus quando Ele estivesse se aproximando? Meu nome é Anselmo e eu estou de volta para o quarto vídeo da série Confesse. Em Gênesis 3, nos versículos 9 a 10, a Bíblia diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O tema de hoje é: confesse, você está fugindo de Deus. Será que a gente consegue imaginar que lugar era esse onde Adão e Eva estavam ali no princípio, o Jardim do Éden? Eu, particularmente, sou um sujeito urbano. Cresci em casa sem quintal, não sou desses aventureiros que se metem mato adentro, atrás de cachoeira, atrás de tantas coisas bonitas que de fato existem na natureza. Eu, particularmente, eu gosto muito de viajar. E viajando, eu sempre fico admirado com as belezas naturais que existem no nosso país, aqui no Brasil e em tantos lugares deste mundo, como a gente pode acompanhar nas redes, nas fotos, nas mídias. E é tudo muito belo, tudo que Deus criou é muito bonito. Imagino quanto mais este lugar, que o próprio Deus olhava para tudo que Ele criava ali. E Ele disse, é bom, estava tudo muito bom. E que privilégio de Adão e Eva estarem naquele lugar. Acima de tudo, o mais bacana de tudo, é porque ali Deus se relacionava com o homem, a ponto de eles poderem ouvir os passos de Deus se aproximando. Esse era o maior privilégio de todos. E aqui nesse texto, o homem acabava de pecar. O pecado acabou, o relato da queda da humanidade, onde o homem desobedeceu a Deus. Então aquilo que era algo bom e que pra gente é excepcional, como ouvir os passos de Deus se aproximando, em Adão isso gerou medo. Então a gente percebe o que? A gente percebe que alguma coisa mudou. Por que alguém fugiria de Deus? Por que alguém fugiria de Deus? E por que tantas pessoas hoje estão fugindo de Deus? Porque precisam prestar contas diante do Criador. Porque o pecado que entrou ali no coração de Adão e de Eva, entrou no coração da humanidade a partir daquele momento, e que está presente em todos nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram, por isso estão separados da glória de Deus. Aquele pecado, como eu já disse, ele traz separação entre nós e o nosso Deus. E ali o homem percebeu, fiz algo de errado. A ficha caiu. E o que ele fez? Ele se escondeu. E se esconder é a atitude errada mediante ao erro. Por que você tem se escondido? Por que alguém se esconderia de Deus? Posso levantar alguns motivos. Um deles é a própria ausência de arrependimento em relação ao erro que cometeu. E talvez você tenha evitado a confissão. Nós temos já falado aqui há algum tempo a respeito da importância, da necessidade de confessar. E talvez isso não tenha entrado em seu coração, porque talvez o que falta é o arrependimento. E eu queria realmente te convidar a pensar seriamente em relação a erros que você sabe que tem cometido, mas que você não tem se arrependido e não tem confessado. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 10, no versículo 26, que se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, se a ausência de arrependimento, a ausência de quebrantamento é algo que persiste na sua vida, você precisa refletir seriamente em relação à sua situação diante de Deus. Esse mesmo texto de Hebreus, no versículo 29, fala assim: quão severo castigo
merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então pense seriamente a respeito dessa questão. Por que falta o arrependimento? Qual é a minha condição diante de Deus? E um outro motivo porque alguém foge da presença de Deus é por causa do medo. O medo do julgamento, o medo do tratamento, enfrentar as consequências ou o que as pessoas vão pensar. É um fator recorrente. E nós precisamos confessar que nós estamos fugindo de Deus porque nós não queremos ser confrontados. E aí é por isso que você foge de Deus, é por isso que você não abre mais a sua Bíblia, porque você sabe o que está escrito lá e você vai ser confrontado. É por isso que você não entra para o seu quarto e tem um momento de oração, porque você sabe que precisa ajustar as contas com o Criador. É por isso que você faz de tudo para faltar no seu discipulado ou para não entrar no discipulado para valer, porque você sabe que será necessário um tratamento, um tempo de restauração. É por isso que, por qualquer motivo, você não vai na célula, por qualquer motivo você não vai na igreja, porque você tem medo do tratamento que precisa acontecer, você tem medo do que as pessoas vão pensar, você tem medo do juízo pelo qual talvez você tenha que passar. Você tem medo de se expor, talvez você já foi ferido porque é um momento que você se expôs para alguém que não deveria e isso não foi bem tratado. Mas, meu querido, eu quero dizer, você precisa confessar que você está fugindo de Deus, confessar os motivos pelos quais te motivaram a fugir da presença de Deus, porque a confissão é o caminho para a cura, a confissão é o caminho para a restauração. No Salmo 32, o salmista diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E mesmo que você não confesse, a Bíblia diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A atitude correta é confessar, e é a atitude correta para o seu próprio bem. Porque aquele que confessa, ele vai ser tratado. E aí você vai perceber que os medos que você tinha, quando você confessar primeiramente a Deus e buscar ajuda para mudar a sua situação, você vai ver que valeu a pena, que você amadureceu, que aquilo que está no passado, que Deus tem uma nova história para você. Então, confesse a Deus e procure ajuda. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então procure ajuda, procure um irmão que seja firme na fé, procure o seu líder de célula, procure um discipulador, procure o seu pastor, mas traga confissão para a sua prática de vida e viva uma vida vitoriosa no Senhor Jesus. Para encerrar, Salmo 32,5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É isso que acontece com aquele que confessa, porque o nosso Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse.